O primeiro a contribuir aqui para esse debate é o professor Antônio Gonçalves, que vai tratar das contrarreformas justificadas na necessidade de pagar a dívida, danos aos serviços públicos de saúde, educação e demais serviços. O professor Antônio Gonçalves Filho é médico, urologista, ele é professor doutor do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão e já foi presidente do ANDES, Sindicato Nacional, na última gestão, uma gestão muito importante, muito combativa e de muita parceria com a Auditoria Cidadã da Dívida, para a nossa honra, viu, professor Antônio? Então, gratidão por estar aqui conosco. Passo, então, a palavra para que você possa contribuir para esse debate. Desde já, muito grata. Obrigado, Maria Lúcia. É uma satisfação estar aqui com você e com os colegas e as colegas convidados e convidadas, quem nos assiste também, acompanha nos canais da auditoria. E eu vou buscar contribuir essa noite com uma análise, né, dessas contrarreformas, a gente chama de contrarreformas, porque efetivamente não são reformas para melhorar a vida da gente, mas para retirar direitos, e retirar direitos numa perspectiva de acumular recursos para manter o processo de acumulação de riquezas na mão de poucos. E é dentro deste processo que entra o sistema da dívida, que desses últimos 20 anos tem sido desvendado com muito zelo, com muito empenho, pela Auditoria Cidadã da Dívida. É importante esse momento, que é um momento em que a gente pode compartilhar saberes e conhecimentos, fazer um pouco da análise da conjuntura, mas compreender que é muito importante a nossa luta pela auditoria da dívida pública no Brasil, porque é um sangradouro, e a cada dia que passa, esse sistema ele se legaliza, porque há vários aspectos ilegais, inconstitucionais, mas na atual conjuntura, com a atual correlação de forças, ele está buscando se tornar normal, algo normal, ele está tentando se normalizar a partir da legalização de determinadas ações que são, inclusive, inconstitucionais. Então, eu quero iniciar a minha análise fazendo um pouco um resgate, digamos, histórico, mas muito breve e não é muito profundo, mas eu quero já adiantar que a quem se inscreveu neste seminário, eu disponibilizei em PDF um livro que essa minha fala pode ser aprofundada, né? Lá tem mais elementos para a consolidação da ideia de que o sistema da dívida ele é, na verdade, uma consequência da crise estrutural do sistema capitalista. O sistema capitalista ele passou por diversas etapas ao longo da sua história, desde o capitalismo industrial, tiveram os ditos 30 anos de ouro do capitalismo, né, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde alguns países experienciaram o estado de bem-estar social, né, o welfare state, que na verdade são políticas capitalistas liberais clássicas, né? E que nós aqui no Brasil não pudemos experienciar essa etapa do capitalismo porque esse processo foi interrompido por uma ditadura civil-militar, né? Essa etapa do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil veio a ditadura civil-militar, onde a máxima era fazer o bolo crescer para depois dividir, né? O bolo cresceu durante um tempo, não foi dividido, houve uma acumulação estúpida de riquezas, até que veio, no início dos anos 1970, a crise do petróleo, né, que interrompe esses 30 anos de ouro do capitalismo, e essa crise ela não era mais uma crise só cíclica,
do sistema capitalista, mas uma crise na sua estrutura. Dali é um marco histórico importante, porque a partir daquele momento já há sinais de que o capitalismo estava se esgotando, né, no seu processo econômico. E aí, quando surge o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher, né, no Reino Unido, com todas as políticas neoliberais, né, de retirada de direitos, de ataque aos sindicatos, né? E aqui no Brasil, essa crise também, juntamente com a luta da classe trabalhadora, contribuiu para a transição democrática, porque no final dos governos militares, a inflação alta, o endividamento, o processo de endividamento internacional, né, a dívida externa explodiu, começava a crescer exponencialmente, com o aval do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro. A auditoria já traz isso nos seus documentos, né, que pode ser consultado no site da auditoria, que fala desse processo desde lá atrás, de como o sistema da dívida já se estruturava. Com o processo de redemocratização, que se inicia nesse período do final dos anos de 1900, início dos anos 1980, há também uma reorganização da classe trabalhadora, né, via movimentos sociais e populares, com a legalização de outros partidos políticos, com a legalização de sindicatos, depois da Constituição de 88. Então, vem todo um processo de redemocratização que busca reequilibrar a luta de classes no nosso país, né? Então, nós estávamos, naquele momento, numa conjuntura ofensiva da luta de classes. E aí, entendendo a luta de classes, a classe trabalhadora contra a burguesia, né? Contra essa elite econômica, inclusive, que hoje controla o sistema da dívida. Então, naquele momento, começando com as greves do ABC paulista, várias greves pelo país, a classe trabalhadora na rua exigindo direitos, né? Exigindo distribuição de renda, exigindo que o fundo público financiasse as políticas públicas. Só que, nesse momento, aqui no Brasil, no mundo, o capitalismo já estava em crise. E o processo já não era aquele processo do pós-guerra de dividir um pouco o lucro com a garantia de direitos, né, como alguns países escandinavos ali conseguiram experienciar. Nós aqui estávamos ansiosos por conquista de direitos e garantia de direitos, garantias de que esse fundo público viesse a financiar políticas públicas, mas o processo estrutural do capitalismo era outro. Era o processo do Reagan, da Margaret Thatcher, do Estado mínimo, né? De que o mercado iria regular todo este processo. E aí começam as contradições, porque nós estávamos ascendendo na luta com greves e tudo mais, e havia um movimento contrário, né, de retirada de mais direitos. E a gente conseguiu avançar nas conquistas de direitos. A Constituição de 88, ela trouxe uma série de conquistas para a classe trabalhadora. Ela também representou, né, a construção, ao mesmo tempo que ela traz conquistas para a classe trabalhadora, ela também representou a construção de algumas das bases, né, para a implementação do projeto neoliberal, que passa a ser implementado no Brasil a partir da década de 1990, com o governo de Fernando Collor de Mello, fazendo com que muitos dos direitos conquistados na Constituição não saíssem do papel, né, não fossem regulamentados em leis específicas, né, com força legal, e, na verdade, em vez de regulamentar os direitos constitucionais, começaram a surgir leis específicas com um forte traço neoliberal. No caso da educação, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 96, ali já vem um traço liberal muito grande, em que já abre na perspectiva da privatização da educação pública, né? Esse processo, por exemplo, na educação superior se deu de forma exponencial. Na época, antes da ditadura civil-militar,
mais de 60% das instituições de ensino superior eram públicas, e já nos anos de 1990 há uma inversão, né, desse número, que hoje mais de 75% das instituições de ensino superior são privadas. Então, esse processo de mercantilização de um direito, que é a educação, ele avança nesse período dos anos de 1990, durante o governo de FHC, né? Karl Marx ele diz que a classe trabalhadora, a classe que domina economicamente, ela também domina política e ideologicamente, né? Construindo relações sociais de modo a conjugar os seus interesses de classe com o desenvolvimento da produção capitalista, né? Então, com o processo de acumulação capitalista, que hoje está na sua etapa rentista, né, a gente pode muito facilmente perceber a importância de lutar pela auditoria, de lutar por direitos como saúde, educação, segurança, assistência social, né? Então, a dívida, a importância da dívida pública como parte desse mecanismo de acumulação assume um caráter de múltiplas dimensões, né? Porque dispositivos legais e infralegais e até ilegais, eles são utilizados para garantir esses objetivos, né? E aí a gente pode olhar facilmente nas contrarreformas que estão em curso. E o papel do Estado deve ser na garantia de direitos, né? Através de políticas públicas, como saúde, como educação, como assistência social, direitos trabalhistas, seguranças, etc. Então, o Estado tem que garantir isso. Só que, nessa lógica neoliberal, o Estado ele passa a ser apenas um fiscalizador, né? Um regulador desse processo. O mercado regularia tudo isso, né? Só que é aquela coisa, quem domina todos esses meios também domina do ponto de vista ideológico e político. E aí, essa ideologia política não é favorável ao conjunto da classe trabalhadora, né? As formas clássicas, né, de utilização pelo capitalismo do Estado vem com welfare state, New Deal, aquelas teorias keynesianas, mas agora a gente está numa etapa que é uma etapa neoliberal e que alguns autores citam como ultra-neoliberais. Então, é uma etapa mais agressiva, é uma etapa de mais desespero do capital, porque a sua crise tem se aprofundado. E o Estado nacional, ele acaba sendo um instrumento da burguesia para o desenvolvimento desse processo, desse projeto capitalista, né? Então, é possível a gente afirmar que todos os governos, todos, com tonalidades distintas, eles deram continuidade ao mesmo projeto estrutural do capital, né? Eu quero citar aqui uma pesquisadora, a professora Elaine Behring, numa obra do ano passado, que ela diz que preponderou a lógica da punção do fundo público sob a regência das instituições financeiras nacionais e internacionais, credoras da dívida, por meio de uma macropolítica engenhosa que se inaugurou com o Plano Real e que foi aprofundado pelo FMI. Então, tais continuidades, elas realizam-se em algum momento com diálogo, outras vezes não, né? Quando houve diálogo, houve a absorção de algumas reivindicações históricas da classe trabalhadora, em especial na educação, nos direitos humanos, na assistência social, no combate às opressões, né? Agora, no que tange aos direitos estruturais, previstos, por exemplo, no tripé da Seguridade Social, o desmonte ele teve continuidade, né? Com nova roupagem, evidentemente, com novas formas de privatização, como a criação da EBSE, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para gerir os hospitais universitários em 2011, com a criação da FUNPRESP, que
e a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal em 2012, são ambas consideradas formas de privatização não clássicas, né, implementadas pelo governo federal e que acaba se capilarizando nos estados e municípios, né? É importante destacar esse aspecto da capilarização das políticas, que às vezes começam na União e vai para os estados, e a auditoria também tem se debruçado sobre a dívida nos estados, e é estarrecedor quando se debruça sobre esses dados e vê como que o sistema da dívida se estrutura, tanto no âmbito da União, dos estados e municípios. Só para citar um exemplo, a securitização com a PBH Ativos lá em Belo Horizonte, a securitização em São Paulo, no governo Serra, mesmo ilegal, né, estão buscando legalizar um processo, mas lá atrás houve lesão ao fundo público nesse processo que a auditoria tem denunciado, né? É importante também a gente compreender que quando se faz essas mudanças, quando se criam empresas, fundações de previdência, para desestruturar a previdência pública, a solidariedade, é para sobrar dinheiro para pagar a dívida, é para sobrar dinheiro para aumentar o lucro de um capitalismo que está em crise. Então, quem perde é a classe trabalhadora. Então, é importante a gente tomar consciência disso para entender todo esse mecanismo e contra o que nós estamos lutando, né? Por exemplo, na saúde, né? Na saúde, já desde os anos 1990, inauguraram, em nome da economia, né, de recursos, da melhoria de gestão, inauguraram os novos modelos de gestão através das organizações sociais e as OCIPs. Isso virou uma praga no sistema de saúde. Nós conseguimos, com muita luta, na Constituição, garantir o SUS universal, público, gratuito, integral, de abordagem integral. Então, o SUS está mostrando a sua importância aí nessa pandemia, né? Se não fosse a negligência do governo em aquisição de vacinas, nós já estaríamos aí, já teríamos atingido uma cobertura vacinal mínima aí de 70%, mas o SUS é muito importante. Mas, sob a desculpa de que não havia recursos, permitiram que a gestão do sistema passasse a ser feita por organizações sociais. Durante 20 anos, o Supremo engavetou a análise até legalizar, né? Porque, afinal, são políticas de atividades fim do Estado, não são atividades meio, mas houve uma releitura disso e as organizações sociais hoje são uma praga no sistema de saúde. Por quê? Porque elas rompem com o regime jurídico único, com a estabilidade do servidor, que é tão importante, inclusive, para que o gestor da vez não subverta o fundo público. Então, dá autonomia ao servidor, a estabilidade, que abriu mão de fundo de garantia, né, como o do regime geral, o seletista, né? Mas as organizações sociais, elas vieram precarizar essa forma de contratação, não tem concurso público, é um seletivo com grande influência política, remunera mal, alta rotatividade na contratação. Você não consegue fazer uma política de saúde sem um quadro que tenha durabilidade, que você possa fazer capacitação, que possa contribuir no processo junto com a sociedade de construção da política de saúde. Então, está tudo entregue na mão das organizações. Tudo não, mas a maioria, assim, avançou muito em vários estados e municípios a entrega da gestão para as organizações sociais com prejuízo, né, dos direitos da classe trabalhadora e com prejuízo também dos recursos públicos, porque há várias denúncias no Ministério Público de corrupção, de desvio de recursos por organizações sociais. Com a crise dos subprimes, né, que resultou no agravamento da crise do capitalismo no Brasil, a gente teve aí que conviver com o golpe jurídico parlamentar midiático de 2016.
Então, a partir dali, a gente adentra numa espécie de barbárie ultraliberal, né? Conduzida com apoio da finança e do grande capital, né? Por segmentos da velha política brasileira, ligada a ductos de corrupção e do crime organizado, inclusive, o que vai se aprofundar em 2019 com a chegada ao poder de Bolsonaro, do Guedes e dos Chicago Boys, né? Um governo neofascista. Então, a partir do golpe, a gente vê a destruição da CLT, a reforma trabalhista, a aprovação da terceirização ampla, geral e restrita, né? Flexibiliza as relações de trabalho, que amplia o lucro do patrão. Essa terceirização ampla, geral e restrita é que permite a pejotização, por exemplo, né? Em que o trabalhador, aí, para conseguir alguma formalidade, ele se torna um empreendedor. Ele tem lá o seu MEI, o seu CNPJ, para poder ser contratado, abrindo aí mão de férias, de 13º. Quem aí não sabe de um caso, ou de vários, de pessoas que são contratadas por uma fundação, uma organização social, que quando o contrato cessa e ele não deu tempo de tirar férias, ele perde 13º, ele perde tudo. E para onde que vai esse recurso? Vai para a mão de poucos. Esse é um processo de expropriar o nosso trabalho, né? De retirar nosso direito para poder lucrar mais e para poder, inclusive, o governo desviar esses recursos para a dívida pública, né? Eu estou citando aqui o exemplo da pejotização, mas no governo Temer, né, também foi aprovada a Emenda Constitucional 95. Então, essa aí foi de morte. A Emenda Constitucional 95, para quem tinha alguma dúvida, ficou muito evidente de que ali se tratava de um mecanismo de claramente deixar sobra para pagar a dívida. Por quê? Nós tínhamos conquistado o piso. Por exemplo, na saúde, o município tinha que gastar 15%, o Estado e o Distrito Federal 12%, o Distrito Federal vai perder da fonte 15% ou 12%, mas estados 12%, municípios 15%. A União, nós iniciamos um processo da União chegar a 15%, mas foi interrompido, isso do lucro líquido, né? Porque essa linguagem da economia, a Maria Lúcia que me ajuda, mas da arrecadação, né, do orçamento, 15% lá iria para a saúde. Mas foi interrompido pela emenda constitucional que disse o seguinte: a partir de 2017, ali é o teto, é o que se gastou em 2017 durante 20 anos, até 2036. E parece que para o ano que vem pode ter uma sobra de 130 bilhões, porque as commodities parece-me que estão aumentando novamente, enfim, o agronegócio está bombando com dólar alto, e aí esses 130 milhões vão para onde? Bilhões. Porque eles são extrateto. Vai para o sistema da dívida. Vai para o bolso do capitalista. Enquanto nós continuamos aí sem saúde, sem educação, sem segurança. Então, a emenda constitucional é perversa. Para concluir, na saúde, na educação, o Futurice. Eu sou da educação superior e o Futurice, o projeto do atual governo, que é privatizar todo o sistema de educação superior no Brasil. É isso, né? É se desresponsabilizar do financiamento das instituições de ensino superior. E a gente ouve isso de forma flagrante no discurso, e tudo aponta para o mercado. O presidente da República teve o disparate de dizer que quem quisesse auxílio emergencial, que fosse no banco pedir empréstimo. Isso diz, na sua fala e na sua prática, a serviço de quem que ele está, né? Então, eu quero dizer, o que fazer diante disso? Eu acho que é muito importante reconhecer que esse processo é fruto da luta de classes. Nós temos que despertar nossa consciência de classes, porque efetivamente existe um looping
proletariado que ainda apoia esse governo, que é classe trabalhadora, mas não tem a consciência de classe que está sendo expropriado. E é fundamental, uma tarefa que está colocada para todos e todas nós, derrubar Bolsonaro. Não é possível convivermos com um governo que dioturnamente ataca os direitos da classe trabalhadora e que faz avançar essa agenda ultra neoliberal que nutre o sistema da dívida pública. E aí construir uma perspectiva de poder que seja de interesse do conjunto da classe trabalhadora. Essas minhas contribuições iniciais, eu encerro por aqui e depois voltaremos para o debate. Muito obrigado.